tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje e o convite diário sempre para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também. O WhatsApp é o número 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01, iniciando mais uma semana por aqui. Vamos com empenho, com dedicação, muita saúde a todos. E para essa edição de segunda-feira, vamos colocar em campo aqui o nosso time, o pessoal que vai comentar e vai analisar os nossos temas propostos por aqui. Gilberto Natalini, doutor Gilberto Natalini, médico, ex-vereador paulistano. Tudo bem, Natalini? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por colaborar com a gente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Zenilda. Boa tarde, essa bancada ilustre que vai participar hoje na Rádio Trianon, no Gente que Fala. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Também com a gente, Caio Maianelli, cientista social, antropólogo, consultor político. O Caio Maianelli é diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos, do Instituto Paulista de Direito Eleitoral e também é o coordenador editorial da revista Vota. Está em Brasília hoje, né, Caio? Tudo bem? Seu microfone, Caio, fechado. Agora sim. Hoje em Brasília, hoje, como sempre vivendo no meu porta-malas, mas hoje eu estou por aqui, por Brasília, logo mais, espero para julho eu estou em São Paulo, quero dar uma puladinha ainda na minha casinha lá em Assunção, mas esse ano vai ser um ano de estar bastante no Brasil aqui. Mas cada vez que você participa com a gente, você está num lugar diferente, né? É verdade. Já participei de Assunção, já participei de São Paulo, hoje eu estou em Brasília. Muito bem. Alexandre César Bonfá, profissional de marketing, sócio da Guará Marketing. Ele é o fundador do Instituto Brasileiro de Transformação Digital. Bonfá, bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. É uma honra estar aqui com vocês, nessa oportunidade que está conversando aqui com vocês. Obrigado. Obrigado pela presença. E também com a gente, Antônio Carlos Cimino, jornalista, diretor do Jornal da Zona Leste, mais uma vez colaborando com o programa Gente que Fala. Tudo bem, Cimino? Boa tarde. Tudo bem, Mauro? Boa tarde a todos que nos ouvem, a Zenilda, o Pedro Schiavon e o nosso jornalista maior, Fausto Camunha. Obrigado pela presença, Cimino. Vamos lá, então, ao nosso primeiro tema de hoje, o primeiro tema da semana, na verdade, 12:03. Após anunciar em janeiro que conseguiu zerar a fila de espera, o governo decretou uma espécie de sigilo não oficial sobre o número de brasileiros habilitados para o Auxílio Brasil, que ainda não estão recebendo o benefício mínimo de R$ 400. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, há uma demanda reprimida de 1.300.000 famílias, mas esse número não inclui um grande número de necessitados que não conseguem se cadastrar nos centros de atendimento social. O Auxílio Brasil é um substituto, ou é o substituto do Bolsa Família, e foi pensado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser a marca do governo no ano em que busca a reeleição. Doutor Natalini, eu começo com você a respeito desse tema. Então, temos muitos brasileiros habilitados para o Auxílio Brasil que não estão recebendo o valor, e aqueles, né, que estão na condição e sequer conseguem fazer o cadastro nos centros de atendimento social nos municípios. O que pode estar havendo no seu entendimento, Natalini? Eu acho que o governo, o Congresso, né, com a permissão do governo, aprovou essa medida de R$ 400 para o auxílio. E, na verdade, eu acho que o governo está caçando caixa para pagar. O problema central, eu acho, que o governo não tem o dinheiro suficiente para honrar o compromisso que a medida aprovada pelo Congresso exige. Então, eles vão ficar fazendo, tem umas dificuldades, além da questão das dificuldades administrativas, eu acho que o problema central aí é que não tem mesmo caixa para honrar com tudo. Então, eles estão atrás de buscar o recurso, né? E o recurso não existe para fazer tudo. Essa é a minha impressão. Então, vai ficar esse rola e rola, aí põe sigilo e tira o sigilo. Sigilo virou moda agora no Brasil, né? Tudo que não
que não presta, bota sigilo para o povo não ver. Eu acho que é problema de caixa mesmo que o governo tem. É a minha opinião, não sei se os outros concordam comigo, mas o governo não tem o dinheiro para honrar toda a quantidade de pessoas que estão necessitando do auxílio. Bom, Fá, o Natalini apontou um possível problema técnico nessa questão, falta de caixa, mas, sem dúvida, isso tem implicações políticas de todos os lados, né, Bom Fá? Então, eu sou um cara de consultor de empresas, eu acho que sempre este governo, ou todos os governos, têm um grande problema de implementação de tudo que lança. Eu não sei dizer, quando você fala em implementar alguma coisa que envolve mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, e tudo que envolve um governo federal envolve isso, na minha opinião, envolve uma falta de estruturação bem feita de tudo isso. Quando você faz um programa desse, envolve Aliás, Bom Fá, comunicação... só um ponto aqui, 1.300.000 famílias, são 6,5 milhões de pessoas, se a gente considerar cada família com 5 pessoas, né? Sim. Então, assim, rapidamente, toda vez que eu vejo o governo fazendo alguma ação, outros e todos, há uma falta de planejamento, me parece, na hora de implementar alguma coisa. Assim, aí o cidadão não recebe a informação, porque o cidadão está em várias pontes, várias localidades no Brasil inteiro, a comunicação não chega, você vai entrar no site, não funciona, cai, você vai falar com o órgão, a autarquia, o que está envolvido ali, o banco, você não tem informação suficiente. Então, parece que todo governo, naquela ansiedade de lançar alguma coisa para mostrar que está mostrando serviço, né? Porque tem que mostrar serviço para a população, para o eleitor, etc., e faz uma implantação sempre mal feita, né? Então, eu não sei. Então, sempre vários outros projetos, a população sempre fica à mercê de comunicação, de acesso, de sistema, tudo. Então, assim, nada pode ser feito assim, envolve muita gente. Então, para mim, pode ser até a falta de recursos, mas para mim também existe uma falta de implementação bem feita de tudo que os governos geralmente fazem, porque envolve milhões de pessoas. Então, para mim, há uma falta uma bagunça, às vezes, uma falta de competência, enfim. Mas é sempre a mesma... aí que lança, aí o cidadão que se vire, lá na frente a gente vai melhorar, eu vou melhorando aos pouquinhos. Então, assim, sempre me passa uma impressão de uma implementação rápida sem uma estruturação bem feita. É isso. Caio Maianelli, seu entendimento sobre essa questão, Auxílio Brasil emperra e cria a lista de espera pelo benefício social, que muitos estão chamando de a lista da lista de espera. Somamos dois. Somamos um pouco o que o doutor Natalini e o que o Bonfá falaram. Falta competência em termos de planejamento, claramente, nesse governo, desde o primeiro dia do governo até hoje. Assim, é impossível não ver que existe uma incompetência generalizada no governo federal, coisa que nunca antes na história deste país já se viu. Eu acho que nem o analfabeto que falava errado fez tão mal um governo nesse país como o atual presidente. E isso ficou claro. Eu tenho amigos que falavam assim, não, você vai ver, o cara é louco, mas a equipe é boa. Eu falei, presta atenção daqui a um ano o que você vai falar do atual ministro da Economia. E dito e feito, amigos do setor financeiro que chegaram para mim e falaram assim, é verdade, você disse. Não tem um que salve. Começa por aí. A segunda coisa é que realmente falta dinheiro, porque eles estão gastando com outras coisas, né? A gente está vendo aí emendas parlamentares escondidas, entre aspas, e aí foi muito legal, porque assim, a emenda do relator, primeiro, todo mundo queria esconder. Todo mundo queria esconder, porque não é para ter emenda de relator, que não é para saber quem vai. Agora todo mundo quer carimbar, porque chegou a eleição, aí todo mundo quer falar, não, é minha emenda. Né? Quer dizer, primeiro ficou um negócio ruim, agora ficou um negócio bom. Temos alguns problemas. O Congresso está com o orçamento na mão. Isso é ruim? Não, não é ruim. Isso sempre foi assim, na realidade. E a gente teve um presidente que conseguiu, de 5 mil famílias, passar para 50 mil famílias no mesmo programa assistencialista, que no final das contas, se o Bonfá vai lembrar bem de um grande clássico da economia, John Maynard Keynes, deu a mesma solução para tirar os Estados Unidos da crise de 29. A mesma solução. Põe dinheiro na mão das pessoas que não têm dinheiro, porque elas vão começar a comprar. Quando começa a comprar, gira o comércio. Se gira o comércio, gira impostos. Se gira imposto, gira desenvolvimento estatal. Enfim, né? A gente está hoje, de fato, numa soma do que o doutor Natalini e o Bonfá falaram.
uma incompetência na questão de planejamento, muito clara, né? Um ministro da Economia que no ano anterior falou assim, falou para o presidente do Senado, não, deixa, a gente vai fazer o nosso próprio orçamento. Quer dizer, o cara não tem nem ideia de onde vai sentar, que existe uma codependência entre os poderes, porque isso chama-se check and balance, isso chama-se regulamento do Estado Democrático de Direito, né? O equilíbrio dos poderes. E a outra coisa é que falta dinheiro para políticas públicas efetivas. Né? O que a gente tem é dinheiro para comprar Viagra, é dinheiro para comprar camarão, é dinheiro para comprar prótese peniana, é dinheiro para deputado fazer emenda fora do tempo, mas dinheiro para políticas públicas efetivas falta. Então, eu penso que é uma soma dessa bola de neve que começou no dia 1º de janeiro de 2019. Antônio Carlos Cimino, que pode estar havendo brasileiros habilitados para o Auxílio Brasil que não recebem o benefício mínimo de R$ 400. A revisão desses processos deste ano de 2022 está chegando agora, está sendo atualizada. E muita gente que perdeu a possibilidade de ter esse benefício é que havia muita irregularidade, né? Se hoje falta dinheiro para alguns benefícios, eu acredito que esse dinheiro foi feito muito mal gasto no passado, na Venezuela, metrôs, então está faltando esse dinheiro para pagar esse benefício. Mas o calendário é de maio agora, começa agora, dia 18, e é o valor permanente aprovado pelo Congresso. Serão 18 milhões de famílias a serem beneficiadas num orçamento de 89 bilhões todos os anos. Então, não é pouca coisa, não. É um valor considerável e começa a ser pago depois de amanhã. Hoje é dia 16, começa a ser pago no dia 18. Esperamos que isso seja um fato concreto. Lembrando que o governo federal encontrou milhões de irregularidades, né? Gente que recebia no passado e já era morto, duplicidade de pagamentos e muitas outras falcatruas, né? 12h13, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, aqui pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e por imagens também você nos acompanha no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. E o próximo assunto é o seguinte: sob ataque do presidente Jair Bolsonaro e de militares que integram o governo, o Tribunal Superior Eleitoral convocou todos os integrantes da Comissão de Transparência Eleitoral e também do Observatório de Transparência Eleitoral para uma reunião conjunta, que vai acontecer no dia 20 de junho. Recentemente, a Corte Eleitoral apresentou o plano de ação para ampliação da transparência do processo eleitoral, com compromissos para proporcionar inovações que garantam a segurança e a confiabilidade das eleições, além de fortalecer a participação social em todas as etapas. Caio, vamos falar sobre o seguinte. Muito bem, temos essa Comissão de Transparência Eleitoral, reúne muita gente importante, órgãos públicos, especialistas em tecnologia da informação, o Observatório da Transparência Eleitoral criado para colaborar com essa comissão e também com o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o trabalho está sendo feito para dar a transparência que todo mundo quer e é o objetivo, né, em relação ao processo nosso de urnas eletrônicas, correto? Sim, a gente tem poderes que se autorregulam e são muito bem organizados. Penso eu que o Brasil é um dos países, e digo, baseado nas experiências que tenho fora do país, inclusive em relação à Europa ou mesmo África, né? Existem processos que possuem aspectos mais democráticos, como, por exemplo, a impressão, né, do voto. A Venezuela, por exemplo, imprime o voto, né? Por outro lado, existe no Brasil uma estabilidade da instituição eleitoral. Dos países que detêm uma instituição fixa, permanente eleitoral, o Brasil possivelmente é um dos mais antigos. Quer dizer, a gente tem uma corte eleitoral há mais tempo do que a maior parte dos países democráticos no mundo. Isso é uma coisa importante, porque supostamente gera estabilidade. Quando a gente gera estabilidade institucional, a gente gera
um aumento de confiança nas instituições do país, obviamente um aumento de confiança no país e também economicamente. O Bonfá também é consultor de ações econômicas, sabe que quando você tem instituições que estão em equilíbrio, que não se atacam, você gera um nível de risco país muito menor, quer dizer, inclusive esse risco país interfere na questão de investimentos internacionais. Então, a instabilidade institucional ela pode levar a crises de investimento no próprio país. Penso, e de fato o TSE é uma das principais máquinas de comunicação e propaganda nesse país, funciona muito bem a propaganda dos caras, e eles usam muito bem o apoio internacional que eles têm em relação à máquina de operação do TSE. Não existe um nível de operação, de captação de votos tão rápido e efetivo como o do Brasil no mundo. No mundo. A gente tem um trabalho sem escala, que assim, não tem como a gente comparar o nível de precisão e rapidez. Agora, falcatruas, questionamentos, troca de urna, enfim, todo tipo de coisa acontece. A questão é, somos tão gigantes, e aí é estatístico. Todo fenômeno tem a sua borda. Então, todo fenômeno tem possibilidades de burlar. Você pergunta para mim como funcionava antes o voto, a gente conseguia burlar. Se perguntar para mim como funciona hoje o voto, a gente consegue burlar. Não existe maneira de você fazer um sistema totalmente hermético. Mas funciona. E o importante qual que é? O importante é o que está no meio da curva, né? Não o que está nas pontas. Então, se a gente ficar tirando o tempo todo exceção para a regra, a gente vai acabar com todo tipo de política pública, inclusive a política pública chamada eleição, né? Que é uma política de escutar, é um processo que está dentro do arcabouço democrático. Caio, você começou a sua fala falando sobre o voto impresso. Digamos que fosse aprovada essa possibilidade do voto impresso. Então, o eleitor vai lá, digita na urna o voto eletrônico, o equipamento imprime este voto, e este voto fica na sessão. Vai ser colocado lá numa caixa, numa urna de lona, sei lá, qualquer coisa como era feito antigamente, né? Como é que se faria esse confronto aí entre o que foi digitado e o que foi impresso para depois garantir, olha, aquela urna realmente tinha lá a quantidade X de votos e isso bateu com o que foi impresso, enfim. Como é que isso seria feito? Como é feito, né? Como é feito. E aí eu te explico como é feito em cada um dos 3 países que eu posso exemplificar. Nos Estados Unidos, cada estado tem uma forma de votação. Alguns estados usam urna eletrônica, outros não. Outros usam só urna eletrônica. Veja, nos Estados Unidos existem estados que você pode votar tanto manualmente como eletronicamente. Nos Estados Unidos, você coloca a cédula, que normalmente pode ser uma folha de A4, com todas as instruções do que você está votando e deixa de votar. Ele imprime lá quais são as suas opções que você fez na tela, você tira isso, dobra e coloca numa urna. No Paraguai, acabou de acontecer no Paraguai. Ah, sim, e nos Estados Unidos, por exemplo, estou falando de Virgínia, que foi o que eu vi. Em Virgínia, há uma pré-contagem, a máquina já te tira uma pré-contagem. Então, você pode questionar a máquina e recontar tudo manualmente. Mas a máquina já faz uma pré-contagem para adiantar o processo do que eles chamam de pré-contagem, para que saia mais rápido um pré-resultado eleitoral. Isso acontece no Paraguai também. Da mesma forma, há uma pré-contagem. Mas como é a pré-contagem no Paraguai? A máquina não conta nada. A máquina só registra o voto e registra o voto tanto impresso como eletronicamente na boleta, na cédula. Você tira essa cédula, que está com um registro eletrônico, dobra essa cédula e coloca numa urna. No final da sessão, todo mundo cada mesa abre sua urna no local onde aconteceu a votação, coisa que nunca aconteceu no Brasil. Então, por exemplo, no Paraguai você tem esse aspecto que é muito mais democrático do que no Brasil sempre foi. Então, você abre a urna no local de votação e as pessoas que estão ali fazem a contagem. O que acontece hoje com o voto eletrônico no Paraguai? Quem conta é a máquina. Então, você pega boleta por boleta e vai passando na máquina e a máquina conta. A máquina não conta antes. A máquina só conta depois, na frente dos auditores, que seriam a mesa. O último, na Venezuela, a impressão do voto não era dada ao eleitor. A impressão do voto ficava dentro da máquina. Então, você via se o seu voto estava sendo registrado de maneira impressa, física, corretamente, estava sendo registrado corretamente, e você fala, beleza,
tá tudo bem, pode continuar. Se o seu voto estivesse sendo registrado de maneira incorreta, fisicamente, você podia denunciar para o mesário e falar assim, essa urna está adulterada, porque o meu voto não está saindo de forma correta impresso. Então, assim, não é como vai vir a acontecer. A gente tem experiências de impressão de voto, corretamente falando, e que podem gerar mais confiança, entre aspas, no processo eleitoral. Se vai mudar muito ou pouco, é uma questão de logística, é sempre uma questão de economia. Se a gente imprimir o voto, a gente vai aumentar o custo na democracia, só isso. É uma questão de prioridade. Qual que é a nossa prioridade hoje? Se o nosso voto eletrônico está funcionando e, de fato, está aferindo as pessoas, apesar que eu também tenho meus problemas com o voto eletrônico, mas é aquilo, de novo, a gente vai pegar a exceção e transformar em regra? Não dá. Então, o que você me perguntou, não é como seria, é como pode ser hoje. Então, pode ser de várias formas. Já o voto impresso, o voto impresso colocaria um ponto final nessa história, né, nesse embate que tem hoje, é impresso, não é impresso, a urna eletrônica é segura, não é segura, seria o ponto final. Qual que é o problema desse debate, para terminar a minha participação em relação a esse tema? O problema é o seguinte, a esquerda reclama e diz, vamos controlar o voto. E a direita fala, a esquerda compra a urna. Bom, quem compra a urna é mais a direita do que a esquerda. E segundo, controlar voto, você controla com a urna, com o videozinho no celular votando ou com o voto impresso, não importa. E, de qualquer maneira, todos os sistemas de voto impresso não deixam o voto impresso sair de lá de dentro da sessão. Todos os votos impressos ficam dentro da sessão. Então, não importa, assim, hoje, de verdade, não importa se o voto vai ser impresso ou não no Brasil. Essa é a grande questão. Se a gente quiser imprimir, a gente vai gastar mais. É ponto. Simino, talvez o problema maior não sejam as urnas eletrônicas, mas o próprio eleitor, né? O próprio eleitor que não sabe em quem vai votar, pega o santinho ali na porta da escola, acho que eu vou votar nesse daqui, eu conheço, já ouvi falar, falam muito na imprensa, ele é bom, ele é legal, e vai ver, é um corrupto, de tanto que falam na imprensa, e vai lá e deposita o voto, enfim. É preciso um trabalho, primeiro, de conscientização do nosso eleitor a respeito de toda a importância da política e como é que funciona o processo eleitoral. Procede? É isso mesmo, Paulo. Você tem razão. Nós precisamos conscientizar a população a votar o mais certo possível, né? Acertar o candidato. Lembrando que as eleições, antes de serem eletrônicas, era no papel, e eu acompanhei muitos candidatos, acompanhei muitas eleições, e o voto em branco, que era deixado num determinado local da bancada, e ali havia a manipulação de quem estava coordenando aquilo e fazia um xizinho no candidato que ele queria. Então, houve essa evolução, hoje é eletrônica, e por que não evoluir ainda mais com o voto impresso? Seria mais segurança para todos. Eu não sei por que essa resistência do TSE, de alguns ministros, de que não quererem a evolução. Todos queremos a transparência, nada mais. Nós queremos que o candidato que tenha o maior número de votos seja empossado, nada mais, seja A, seja B, não importa. O que importa para nós é a segurança jurídica que isso trará com a segurança do eleitor que votou no seu candidato, acreditando na sua proposta, e é muito importante que todos nós saibamos as propostas que cada candidato tenha. Porque o que eu vejo agora, né, nessas pré-campanhas, estou vendo muita falácia, muita conversa que não tem nada a ver com um projeto de governo, um projeto de educação, um projeto de cultura, um projeto de infraestrutura. Eu não vejo nada disso, eu só vejo umas bobagens, umas cretinices que eu fico pasmo e falo assim, meu Deus do céu, como é que esse fulano quer ser candidato desta forma? Que não fala nada a não ser criticar o outro e não tem uma plataforma de governo. Hoje o povo não é mais tonto, hoje o povo está mais conhecedor
da política, ele está acompanhando um pouco mais, seja em função da internet, seja em função das pessoas estarem mais aculturadas politicamente, eu vejo que não precisa haver essa resistência pelos ministros de querer aprimorar o sistema. O sistema pode ter falha? Claro que pode. Nós tivemos aqui em São Paulo, quem lembra da eleição 2018, aqui em São Paulo ficou travada 4 horas a contagem para o governo estadual aqui de São Paulo. E nós ficamos aí 4 horas, talvez até um pouco mais, sem saber o que estava acontecendo, porque tinha travado o sistema. Então, o sistema é vulnerável? Não sei se é, mas, na dúvida, vamos aprimorá-lo, vamos fazer com que tenha uma possibilidade de recontagem. Com a palavra, aquele que já esteve nas urnas, né, vereador Natalini? Quantas eleições com a urna antiga de lona e quantas eleições com a urna eletrônica? Eu fui candidato 8 vezes e todas as vezes foi com a urna eletrônica. E perdi 3, ganhei 5. Sempre houve essa dúvida com a questão da urna eletrônica. Muita gente levantava dúvida. Eu acho que o TSE ele tem expertise para fazer uma eleição tranquila, uma eleição limpa. Eu acho que tem no Brasil. E eu acho que ele também está se esforçando para convidar pessoas das mais variadas instituições para poder ajudar a fiscalização, ajudar a transparência. Eu tenho visto isso, né? E acontece que quem está questionando o processo é o presidente da República. O presidente da República tem 30% de intenção de voto e mais de 60% de rejeição. Então, ele, na minha opinião, se ele tivesse 60% de intenção de voto e 30% de rejeição, eu acho que ele não estaria questionando. Ele está questionando porque ele sabe que a eleição dele vai ser uma tourada, vai ser muito difícil ele se reeleger, se tudo continuar caminhando para esse campo. Então, vai questionar para depois que o resultado sair, falar a eleição não foi válida, eu avisei que tal, papapá, entendeu? E o que está em jogo aí, na verdade, é o processo democrático. Se nós não temos ainda o voto impresso, não foi possível, pelos motivos que... Eu acho que, fundamentalmente, é recurso financeiro, porque aumenta, de fato, o custo da eleição. Se a gente não tem ainda, isso não significa que a eleição vai ser fraudada, a nível do presidente perder ou ganhar, um perder, outro ganhar, pela fraude generalizada. Eu não acredito nisso. Realmente não acredito nisso. Eu acho que o presidente está fazendo uma farolada toda para poder preparar o resultado que eu acho que vai... Né, toda a lógica leva a crer que ele perde a eleição, do jeito que vai indo, né? Embora o opositor principal dele, se você me desculpe de falar, deixa muito a desejar. O principal opositor dele deixa muito a desejar, muito, mas muito. Eu tenho um aforismo comigo, me desculpe, Mauro, de falar, que eu falo toda hora. Eu não quero nem a roubalheira e também não quero a barbárie. A barbárie no Brasil está causando um malefício enorme para nós, né? E um presidente que tem como herói o homem que me deu choque nas orelhas, me deixou bem com pouca audição em 1972, né, aquele coronel Ustra, o presidente da República tem como herói uma monstruosidade daquela, é complicado, né? Eu sofri ali, eu falo isso com maior tranquilidade, né? Mas eu não posso, de fato, achar que o Brasil está num caminho correto quando eu vejo o presidente da República gritando loas a um assassino, a uma monstruosidade que torturou a mim e matou muita gente, pessoalmente, né? Então, eu acho que a eleição vem e nós vamos votar e o presidente vai ter que aceitar o resultado da eleição. Está em jogo a democracia. Nós não podemos abrir mão do processo democrático brasileiro. É claro que vai ser eleito aquele que for aprovado nas urnas, mas vamos levar em consideração que o próprio presidente Bolsonaro, quando eleito em 2018,
questionou as urnas, mesmo vencendo, né? Então, e vamos também considerar que, ao que tudo indica, com Bolsonaro e Lula, será a eleição dos mais rejeitados, né? Claro que um deles vai ter que ser aprovado, mas vamos colocar aqui que são os dois mais rejeitados, e assim foi também em 2018, né? Bolsonaro e Haddad foram os mais rejeitados. Bonfá, sua opinião, seu entendimento como eleitor? A minha preocupação é o resultado de toda essa pancadaria, né? Assim, eu como cidadão, ele está conversando com os amigos e vê sempre aquela informação negativa sobre as urnas eletrônicas, a fragilidade do sistema, que países envolvidos. Agora eu tive uma aula aí com o Caio, né? Que lá não tem esse tipo, que é a tal da urna impressa, enfim, da célula impressa. Então, aqui na ponta do cidadão, existe uma informação muito negativa sobre isso. E a minha preocupação é o que vai acontecer na hora da eleição. Eu não gostaria que um presidente fosse eleito porque grande parte da população deixou de votar, e aí quem foi votar foi a maioria de um lado e a outra deixou de ir porque não acredita. E aí vou ter um presidente eleito porque, em razão da falta da presença, enfim, do pessoal, porque não acredita no sistema, acha que aquilo é uma mentira, que é um sistema falho. Então, meu medo é lá no final, né? Essa pancadaria já está rolando, essa desinformação há muito tempo, vai no digital, vai para o mundo, e depois eu acho que essa comissão, acho que é legal, tem gente de tecnologia, e eu quero que depois desses testes todos, que a comunicação chegue em todas as pontas rapidamente e minimize o risco de as pessoas não comparecerem, né? De novo, o meu medo é não comparecimento e alguém ser privilegiado em razão desse não comparecimento. E aí seria terrível. Então, essa é a minha opinião. 28 minutos para 1h da tarde, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, uma parada breve. A gente volta daqui a pouquinho com mais assuntos aqui em análise e em debate. Mensagem do nosso apoiador. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Esse é o programa Gente que Fala, faltando 26 minutos para 1h da tarde. E o próximo tema é o seguinte: políticos do Centrão tentam convencer o presidente Bolsonaro a editar uma medida provisória para a criação de um fundo a fim de injetar 100 bilhões de reais na construção de gasodutos pelo Brasil. Os recursos sairiam da exploração do petróleo do pré-sal e beneficiariam especialmente o empresário Carlos Soares, dono de autorizações para distribuição de gás em 8 estados no centro-oeste, também no norte e no nordeste. E eles abasteceriam as usinas termoelétricas que, segundo especialistas, geram uma energia mais cara e muito mais poluente. Se eu olhar, doutor Natalini, vereador Natalini, sobre esse tema, a partir do viés ambiental, né? Eu acho que o Brasil está pecando muito na questão da construção de sistemas de produção de energia limpa. O que foi os avanços que teve no Brasil, teve uma ajuda pequena do governo, seja no parque eólico, ou seja mesmo no parque fotovoltaico, né, na energia solar. A produção aumentou bastante, tem uma quantidade boa de iniciativas, cada dia está aumentando, mas muito por conta da iniciativa privada, muito por conta de empresas. Eu mesmo pus na minha casa energia solar. A dificuldade que eu tive foi toda a burocracia com os órgãos governamentais e a empresa de fornecedora de energia. Mas eu coloquei aqui, eu estou produzindo minha própria energia solar, eu sou autossuficiente em produção de energia na minha casa. E não tem estímulo, o financiamento é caro, enfim.
Eu acho que se o Brasil pegasse 100 bilhões de reais e investisse na ampliação do parque eólico e do parque fotovoltaico no Brasil, a gente ia poder abrir mão das termoelétricas. A gente ia poder parar de queimar diesel e gás nas termoelétricas e fornecer energia para uma grande parte do Brasil a partir de uma energia limpa, uma energia renovável. É minha opinião, entendeu? Então, desculpem de falar isso, mas eu tenho uma visão muito crítica com essa questão de você avançar na produção do petróleo, avançar na queima do petróleo. Nós não estamos no mundo numa situação para fazer isso. Eu não digo para você que tem que parar de usar o petróleo. Isso é impossível fazer isso. Mas nós, por exemplo, fizemos uma lei em São Paulo, Mauro, eu fui o autor da lei, para São Paulo trocar sua matriz de ônibus por ônibus elétricos, a bateria, não aqueles ônibus de trólebus, não, ônibus elétrico a bateria. A lei foi sancionada em 2018, até hoje, minha gente, a prefeitura praticamente não tomou nenhuma medida prática para fazer a renovação da frota. São Paulo tem 15 ônibus elétricos funcionando. Para vocês terem uma ideia, Campinas, que começou muito depois de nós, tem 200. Santiago tem quase 2.000. Então, eu sou muito crítico a essa questão da queima do petróleo, do uso disso. Eu acho que o governo deveria ter uma política de investimento em fotoelétrica e eólica para fechar as termoelétricas, e fechando. Dá para fechar. Pode acreditar que dá para fechar. Agora, vereador Natalini, do ponto de vista político, né? Essa tentativa de convencimento do presidente para esse fundo, né? Para esse fundo não, para essa injeção de 100 bilhões de reais para a construção de gasodutos pelo Brasil, politicamente, o que é que tem por trás? Duas coisas. Me desculpem de falar, me desculpe. Problemas com a sua conexão, vereador. Está ouvindo? Pode seguir, vereador, acho que sim. Estamos ouvindo. Tá. Então, veja bem, eu acho que toda iniciativa que vem do Centrão, eu ponho os dois pés atrás. Já está aí o nome do empresário que vai ser beneficiado com esse mundo de dinheiro de 100 bilhões de reais nesse processo do gasoduto. Já tem até o nome do sujeito. Então, o Centrão é um aglomerado político que não ajuda o Brasil a andar para frente. O Centrão olha só os interesses dele, tem uma metodologia extremamente criticável de fazer política, extremamente criticável, antirrepublicana, e tudo que vem do Centrão eu fico observando com olhos muito críticos. Então, acredito que o nosso presidente, do ponto de vista ambiental, ele está no século XVII. Eu sinto muito falar isso, mas a verdade é essa. A hora que ele acabar o governo, nós vamos ter um país bastante combalido do ponto de vista da destruição dos recursos naturais. Seria uma grande oportunidade da gente pegar esse dinheiro e colocar num investimento diferente. Mas aqui é um ambientalista que está falando e pouca gente vai ouvir, não é verdade? 12h39, o nosso próximo tema aqui pelo programa Gente que Fala, vamos lá. O jornalismo nunca mais foi o mesmo depois da internet, em razão das novas possibilidades criativas, mas também da quantidade de lixo que ela faz circular. Como, então, buscar qualidade, a necessária diferenciação em meio à barafunda informativa? Essa é a questão lançada pela Associação Brasileira de Imprensa, às vésperas do Dia da Imprensa, logo mais, né, dia 1º de junho. Simino, como fazer um jornalismo melhor, mais isento, verdadeiro, afinado com o interesse público, de fato um jornalismo crítico, um jornalismo sem interferência, sem chapa branca, sem esses blogs que posam de veículos de imprensa e são tendenciosos, recebem dinheiro aí das partes envolvidas, né? Mauro, está difícil, porque nós temos que começar a observar a raiz, né? As escolas, as faculdades de comunicação, como todos sabem, ela é um braço da esquerda. Então, os alunos saem formados já com uma formação política direcionada. Isso faz muito mal para o jornalismo, porque o jornalismo
E eu falo de cátedra, né? O Jornal da Zona Leste fará agora, dia 9 de julho, 50 anos. Eu estou na imprensa há 56. Então, entre rádio, televisão, jornais, outros jornais que eu escrevi também, então eu vejo hoje um pesar o que está acontecendo. A gente vê algumas emissoras de esquerda, claramente, outras de direita, outras... E falta um bom senso do centro. Veja, por que o programa Gente que Fala dura tantos anos, está tantos anos no ar? Porque vocês fazem um debate saudável, cada um tem a sua opinião, e o ouvinte tira as conclusões e veja o que é o melhor para ele formar a sua opinião. A seleção que eu vejo hoje vai ser natural. Em função da internet, todo mundo, todas as pessoas, hoje já têm um senso crítico maior do que tinha antigamente. Antigamente, nós éramos balizados por um grupo de empresa de comunicação, e o que ela falava, o que ela mostrava, passava a ser verdade. Hoje, nós temos muito mais canais de televisão, nós temos os canais por assinatura, a internet melhorou muito, os jornais de bairros que hoje, juntos, editam 2 milhões de exemplares por semana, então fazem com que as pessoas tenham um pouco de senso crítico maior do que tinha antigamente, né? Eu falo isso até em 2008, por exemplo, que havia um movimento mais forte, como começou o ano passado, a regulamentação da imprensa, que o Lula quer voltar a regular a imprensa. Em 2008, houve um movimento bastante forte para criar o Conselho Federal de Jornalistas, que nada mais era do que policiar o jornalista, né? Como tem o Natalini, inclusive, como médico, que conheço bem, inclusive, quando foi secretário do Verde e do Meio Ambiente, só um parênteses aí do que ele falou sobre esses bilhões, 100 bilhões aí destinados ao gasoduto, eu comungo com ele perfeitamente, porque o que ele falou, ele conhece por ter sido secretário do Verde e Meio Ambiente aqui de São Paulo. Voltando ao nosso tema, então, o que eu vejo é a falta de profissionalismo que está enraizado nas empresas de comunicação. Eu vejo assim, o editor passa uma pauta para o jornalista e fala para ele, veja o pior da situação. Então, nós não temos uma imprensa que possa orientar, que possa informar. Toda a informação, perceba, ela é tendenciosa, ela tem um viés para, no final, falar sobre um determinado tema que a gente já pré-conhece. Então, eu vejo com muita preocupação, daqui para frente, essa safra desses últimos anos, esses últimos 10, 15 anos, de formadores na faculdade de comunicação, eu vejo como uma preocupação, uma safra que não tem um conteúdo maior. Simino, para te ouvir sobre o seguinte, é um fenômeno que é produzido pela internet. Eu gosto muito de uma frase do nosso amigo, do nosso colega Salomão Esper. Ele diz o seguinte: pior do que não ler nenhum jornal é ler apenas um. O que ele quer dizer com isso? Se você ficar com o seu olhar só para aquele jornal, só para aquele viés, digamos assim, você não vai formar a sua opinião. Então, pior do que não ler nada é ler um só, onde você pode estar sendo manipulado ali e direcionado. Antigamente, as pessoas liam lá os editoriais dos jornais para formar suas opiniões, liam os articulistas, aqueles que escrevem os seus artigos para os jornais, e formavam suas opiniões. Hoje, com a internet, as pessoas simplesmente seguem aqueles que dizem
o que o ouvinte quer, o que o leitor quer, o que o espectador quer. Ou seja, é uma intolerância ao contraditório. As pessoas só seguem aqueles que falam especificamente o que o leitor, o ouvinte, o espectador está querendo ouvir, aquilo que é coincidente com aquilo que ela pensa. Isso é muito ruim. As pessoas estão intolerantes, não querem o contraditório para poder ler, escutar, avaliar e analisar e formar a sua própria opinião. É um fenômeno que a internet está trazendo já há alguns anos. É verdade, você tem razão sobre isso. Mas o problema é o seguinte, né? As pessoas não é que não querem o contraditório. O que eu vejo é que quando há uma informação que seja diferente da minha opinião, ela é direcionada, não é esclarecedora, porque ninguém é suficientemente tonto para imaginar que só o que o Mauro Friesman fala é o correto, só o que o Cimino fala é o correto. Quando ele percebe que o jornalista, que o repórter já tem um viés, ele já acaba até mudando de canal, ele muda na internet e fica facinho. Então, o que as pessoas não toleram é a forma com que a notícia é manipulada. Eu vejo aqui pelo jornal. O jornal, como eu acabei de falar, fará 50 anos e nós temos vários jornalistas, como o Afanásio Jazade, professor Luiz Marins, e tantos outros, Heródoto Barbeiro, que escreve para o Jornal da Zona Leste, o Lucas Neto, que é inclusive da emissora, escreve para o Jornal da Zona Leste, cada um tem a sua opinião, e nenhum deles, nenhum momento, e escrevem há anos para o Jornal da Zona Leste, e nenhum momento, olha, houve por minha parte como editor, olha, essa frase ou esse tema não é... O meu leitor é que tem que saber o que ele tem que ler. Ele tem que discernir, e é bom que haja realmente o confronto de opiniões. Agora, quando uma opinião é bonita, ela pode ser muito contra a sua opinião. Mas desde que ela seja balizada, desde que ela tenha conteúdo, a gente tira o chapéu e agradece, porque vai enriquecer de informações, e isso que é o mais importante. 12 minutos para 1h da tarde. Agora, antes do nosso próximo assunto, uma mensagem aqui do programa Gente que Fala, um convite nosso para o lançamento do livro infantil Capim, Limpe Meu Pé, é da escritora Sheila Frederico, Sheila com X, Sheila Frederico, que acontece amanhã às 7h aqui em São Paulo. Essa obra conta em ritmo de parlenda e de maneira lúdica e divertida a saga do canário rico para limpar o pé depois de um incidente. Esse evento de lançamento será na Dila Oliveira Galeria, fica na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 844, no bairro dos Jardins, e toda a renda arrecadada será destinada ao grupo Quero Doar Força Kids. Compareça, então, a esse lançamento, convite nosso aqui do programa Gente que Fala. E vamos aqui ao nosso próximo assunto, faltando 11 minutos para 1h agora. A migração das empresas para o mundo digital já não é novidade faz tempo, mas a pandemia forçou uma aceleração nesse processo e, claro, pegou muita gente despreparada. Milhares de empresas estão sofrendo para se adaptarem a essa transformação. Segundo especialistas, os profissionais de todas as áreas da empresa devem repensar as estratégias, táticas e ações para atuar nesse novo ambiente competitivo. Só que a falta de pessoal preparado para executar os novos processos de negócio é uma realidade enfrentada no mundo inteiro. Bom, Fá, assunto para você, essa dificuldade de adaptação das empresas aos novos processos, porque demanda preparação, capacitação de pessoal, isso leva tempo, evidentemente, né? Então, a questão é como lidar com isso de forma ágil, né? Correr contra o tempo, evidentemente. Muita gente... Agora, a palavra da vez é transformação digital, experiência do cliente, né? Mas, se você for isso já existe há anos, né? A transformação digital está acontecendo há mais de 20 anos. A preocupação com clientes também é muito antiga, né? O problema é que eu acho que a pandemia acelerou tudo isso, as empresas tiveram a mudança do comportamento, né?
essa coisa das pessoas não poderem sair de casa acabou acelerando. Todas as empresas de todos os portes e tamanhos tiveram que acelerar e implementar tecnologias dentro da empresa, né? Mas existe eu sou consultor, a gente tem um instituto que a gente criou exatamente com profissionais que se preocupam com toda a experiência de tecnologia, diretores e professores, etc. E a gente vê nas empresas muito da parte do empresário ainda, do dono da empresa, uma falta de ver a parte da capacitação profissional, do treinamento, como uma coisa importante, né? Então, existe muita, hoje, a acessibilidade em razão de capacitação, profissionais, consultores, etc., que podem ajudar a empresa a ajudar a criar uma cultura, né? Porque a transformação digital, ela não é simplesmente parte de tecnologia, ela envolve uma cultura dentro da empresa, né? A experiência do cliente não é simplesmente o atendimento do cliente na ponta, ou uma experiência de compra. Ela envolve todas as etapas de uma empresa. Envolve o tipo do produto, envolve a comunicação do produto, envolve a relação desse cliente com as pessoas, envolve comunicação, como eu falei, envolve o atendimento bem feito. Hoje, nesse mundo digital, se você conseguir atender uma pessoa em menos de 20 minutos, a chance de conversão é muito alta. Então, existe um trabalho que vai muito mais do que o atendimento ali na ponta. Então, assim, mas para isso envolve uma capacitação que tem que ser feita. Você não pode só contratar profissionais de tecnologia, que são extremamente importantes, né? A tecnologia hoje, ela tem que andar de braços dados com o ser humano, né? Com o profissional, com a pessoa, né? Mas você tem que ter profissionais dentro da empresa que sabem avaliar um cliente, sabe fazer uma pesquisa de mercado, que vai no cliente conversar com ele, sabe fazer uma análise de identificação da segmentação, identificação de quem é o persona. Então, hoje as empresas elas investiram muito forte na contratação de pessoas de tecnologia, mas dispensaram pessoas que conheciam bem o negócio da empresa, né? Eu estou vendo um movimento agora natural dos cabelos brancos estarem voltando às empresas, porque as empresas entenderam que esse cabelo branco que conhece muito bem do negócio consegue falar com pessoas, é comunicativo, ele consegue interar com todos os gestores, com o CEO, vai no cliente. Então, hoje, achar que só tecnologia na empresa, ela não vai ser o suficiente, né? Você tocou no ponto que era esse que eu queria chegar. Você falou do cabelo branco, mas não o cabelo branco voltando para a empresa, é o cabelo branco que está na empresa, que precisa de um upgrade. As empresas estão apostando no upgrade deste cabelo branco que está lá dentro, porque aí estão, vamos trocar, vem o mais jovem, porque o mais jovem ele é nativo da nova tecnologia, enfim, e aí você acaba desperdiçando aquela expertise que por anos, muitos anos, foi formada pela própria empresa e que ela investiu, gastou dinheiro com ele e vai jogar fora. Ao contrário, as empresas estão pedindo para voltar. Eu tenho lido que algumas empresas grandes estão pedindo de volta para que volte alguns profissionais. Porque os jovens, você viram aí que está uma demanda. Parece que 600 mil brasileiros jovens decidiram sair das empresas por pressão, porque querem trabalhar em casa, querem tomar o seu próprio negócio. E as empresas estão pedindo para voltar os mais velhos, né? Primeiro, porque entenderam que hoje alguns estudos mostram que mais de 40% das pessoas gostam da experiência que eles chamam offline e online, né? De ter uma loja na ponta e também ter a experiência do digital, né? Então, também outros estudos mostram que de 4 pessoas, 3 tiveram uma boa experiência de cliente, ela vai se tornar fiel àquele produto. Então, para você construir tudo isso, não envolve só tecnologia, envolve conhecimento, de novo, sobre produtos, sobre pessoas, assim, a máquina, ela é muito importante, mas as pessoas são insubstituíveis em relação à conexão emotiva, né? O emocional. Então, máquina nenhuma vai substituir o homem em relação a essa conectividade emocional. Então, as empresas estão revendo isso e trazendo de volta pessoas que, de novo, que têm essa coisa do conhecimento do humano, da relação humana, da pesquisa, enfim. Então, o empresário tem que se tocar aqui, tem que investir em treinamento, tem que investir em capacitação profissional, tem que investir em pessoas que conhecem o humano, para que as empresas, com a tecnologia que está implementada lá, e a soma disso, a empresa realmente seja melhor e gere resultados. Esse é o grande problema de hoje. 5 minutos para 1h da tarde. Temos aqui perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade para todos vocês, para que a gente consiga cumprir aqui com todas elas. E você está com a palavra, Bonfá. O Rodrigo Monteiro, no YouTube, quer saber o seguinte: o que o cidadão brasileiro pode esperar do 5G?
Então, eu falo que o 5G é o novo mundo, né? Eu não sou especialista, mas a 5G certamente vai ajudar nesse processo da internet das coisas, né? Eu acho que com a 5G a evolução da internet das coisas vai ser muito mais rápida, né? Dessa coisa da tecnologia implementada em tudo que você imagina, né? Da geladeira ao carro, etc. Eu acho que é o que está faltando para que essa tecnologia da IoT ela realmente dispare e melhore a vida e gere benefícios para todo cidadão no mundo inteiro. Acho que é essa velocidade que vai ser implementada que vai gerar para a gente de benefícios, né? Caio, tem pergunta aqui da Flávia Ramos pelo Facebook. Aliás, por falar em 5G, né? Tomara que o 5G possa fazer com que a gente vote, né? Na urna eletrônica, mas de dentro de casa, né? Que a gente consiga aqui pela internet votar sem precisar ir para a sessão eleitoral. Tomara que esse dia possa chegar. E a pergunta aqui da Flávia: a chamada democracia brasileira está preparada para o voto facultativo? O voto é facultativo. Veja só... a abstenção já mostra isso, né? Porque assim, a gente tem um problema, e aí vamos voltar às histórias das mentalidades, para ser rapidinho. A gente tem um problema da mentalidade brasileira ser essa mentalidade descendente dessa hierarquização portuguesa. Então, tem que mandar para ver se obedece. E, no final das contas, ninguém faz. Rola uma espécie Claro, cada comunidade tem uma espécie de ajuste entre o que o político, o Estado, né, essa mentalidade estatal de que eu preciso mandar para que as pessoas obedeçam e comecem a fazer certo. É uma ideia muito positivista ainda do cidadão ativo e cidadão passivo. Isso a gente recuperando o Zé Moreira de Carvalho, falando sobre os bestializados lá na Primeira República. Mas, assim, o voto ele é facultativo. No ambiente brasileiro, o que eu digo a gente é moralmente obrigado a votar, graças a um movimento histórico chamado Diretas Já. Então, graças a essas pessoas que lutaram contra a ditadura, lutaram pelo direito ao voto direto, lutaram contra um reacionismo que matava, né? Graças a essas pessoas, marcaram gerações com a necessidade de votar. Vou dar um exemplo prático. No Paraguai, o voto é obrigatório e só 50% da população vota. Tá? Nos Estados Unidos, o voto é facultativo e só 50% da população vota. Nos Estados Unidos, a gente está dizendo que a gente tem esse problema, né, de sudaca, como o Nelson Rodrigues diria, como é que síndrome de vira-lata, né? De que os Estados Unidos tudo é melhor, né? Mas tudo não é melhor nos Estados Unidos. E não lá, por exemplo, as pessoas, um voto facultativo, só metade vota. E no Paraguai, que é aqui do lado, que também tem uma mentalidade dessas de mandar e obedecer, só 50% da população vota, sendo voto obrigatório. Então, não varia. Cimino, o futuro do jornal de bairro impresso quer saber o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente aqui. Bem breve, Cimino. Eu acho que ainda vai durar bastante tempo. Claro que a versão eletrônica vai ser, sem dúvida, uma versão que vai durar mais em função de todo esse mecanismo moderno. Inclusive, temos hoje vários jornais, inclusive o Jornal da Zona Leste, que tem os seus portais, que tem as suas mídias sociais bastante vigorosas. Nataline, o que podemos esperar do novo Rio Pinheiros? Bem breve, Diego Oliveira pergunta no Instagram. Bom, o Rio Pinheiros ele está sendo limpo, né? Não da maneira como a gente gostaria, que era com o programa Córrego Limpo, que pegava os córregos desde a cabeceira até a nascente, quer dizer, limpava o rio de fora para dentro, mas é um avanço grande, né? Só de a gente tirar essa sujeira de dentro do rio, São Paulo vai ter outra cara, outra vida, nós vamos ficar mais orgulhosos das nossas águas. Eu estou muito feliz com isso. Muito bem, vamos pôr um ponto final nessa edição de hoje do programa Gente que Fala. Um agradecimento a vocês em nome de toda a nossa equipe, participaram com a gente, o médico ex-vereador paulistano, o doutor Gilberto Natalini, o Caio Maianelli, cientista social, antropólogo e consultor político, o Alexandre César Bonfá, profissional de marketing, o jornalista Antônio Carlos Cimino, diretor do Jornal da Zona Leste. Na mesa de som hoje com a gente, Fabiano Souza,
Valeu, Fabiano, pelas operações. O Sérgio Souza é o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência musical Trianon, até às 6 da tarde. Depois tem o Renato Albuquerque, ele vem com o Radar Paulista. E agora a Débora Mendonça, a repórter Débora Mendonça, traz as informações do trânsito neste momento, ao vivo, aqui na capital paulista. 1h em ponto, obrigado, minha gente. Tchau, até amanhã.